Bom, vamos lá, o dia chegou e por mais que tentaram encher linguiça com teatrinho e meia dúzia de pessoas falando meia dúzia de palavras, a convocação aconteceu e nós temos conteúdo para poder comentar a respeito. A gente vai falar da convocação e eu também queria falar sobre a minha ideia de time para poder enfrentar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão me assistindo, como vocês estão? Bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube, meu nome é Bernardo e antes de nós começarmos, peço que você deixe seu like, sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe o vídeo para grupos de WhatsApp e Telegram e hoje vamos falar de futebol. Então, eu queria colocar aqui como, antes da gente começar a falar dos nomes, se a gente falar da convocação, queria colocar um negócio interessante. Se você viu meu Instagram é imparcial_FC, você viu que eu só errei um nome da convocação. Dos 26, eu acertei 25 nomes. Enfim, só queria deixar isso registrado. Então, vamos aos nomes que tivemos na convocação. Eu vou passando setor por setor e vou dando alguns comentários. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Cara, eu acho que Alisson e Ederson eles se tornaram unanimidades no gol nessa convocação. E isso eu acho uma situação complicada, porque o Alisson ele já era uma unanimidade, ele sempre manteve a regularidade técnica e em condições ideais de temperatura e pressão, ele é o titular absoluto. Mas de uns tempos pra cá, ele tem sofrido bastante fisicamente, principalmente com lesões, e acaba que chega num ponto em que a gente não sabe se ele vai ser o goleiro titular contra o Marrocos, tanto que o Ancelotti chega pro Ederson e fala: olha, eu conto com você para você ser o titular caso o Alisson não consiga estar no jogo contra o Marrocos. E para falar do Ederson, o Ederson ele decaiu muito, principalmente no último ano de City e durante a passagem dele na Turquia. Inclusive ele está insatisfeito, ele pretende sair do Fenerbahçe o mais rápido possível. Mas que é um goleiro experiente, é um goleiro de bagagem, é um goleiro de Copa do Mundo, é um goleiro que deve ser titular e tudo mais. Agora, para surpresa da lista, o Everton tem feito uma boa temporada no Grêmio, apesar do início complicado. Eu realmente vi algumas coisas do Everton e realmente o que eu ouvi de gremistas é que ele realmente tem sido um bom goleiro pro time do Grêmio. É um goleiro experiente, não é um goleiro ruim, mas eu acho que pela qualidade que ele tem apresentado, a gente pode pensar em outros goleiros que poderiam ter entrado. Como por exemplo o Hugo, como o Fábio, como o Everson, que nos últimos tempos tem feito boas atuações com o Galo e que nem na pré-lista eles estavam. Mas eu gosto da convocação do Everton. Não é um erro capital, aquele erro que a gente mata o Ancelotti e pede o Ancelotti a cabeça dele na bandeja de prata. Eu acho que é um goleiro que pode agregar na Copa, principalmente pela experiência. E isso vai ser um comentário que eu vou repetir muito aqui. É um comentário que, inacreditavelmente, eu vou repetir muito. Que é o comentário da justificativa da experiência. São jogadores que não estão tão bem assim, mas pela experiência a gente leva. Então, até porque realmente, se você for parar para analisar, de goleiro você tem... Eu já fiz o vídeo, vai lá ver o vídeo que eu falei do terceiro goleiro, que realmente a gente tem esse certo problema com os goleiros da seleção brasileira. Vamos lá, defensores: Alexandro, Bremer, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e Wesley. E aí vamos tirar as unanimidades aqui. Marquinhos, Magalhães, pra mim é uma das melhores duplas de zaga do futebol de seleções. É um campeão inglês, é um campeão francês e os dois estão numa final de Liga dos Campeões. Então a gente ainda não viu essa dupla em campo com o Ancelotti, mas eu quero muito ver como que essa dupla vai funcionar, como que vai ser esse sistema em campo. Marquinhos tem experiência, Magalhães tem o vigor físico, ele tem uma visão de um time que preza muito pelo sistema defensivo. E aí
para sair um pouco da dupla, Wesley para mim vem uma boa crescente, com certeza vai ser um dos titulares. E eu gosto muito como ele faz o lateral, porque ele é uma opção ofensiva, mas também é um ótimo marcador. Você tem o Bremer, que vem sendo um bom zagueiro, é um bom zagueiro para compor elenco, principalmente pelas boas atuações que ele teve na data FIFA. O Léo Pereira é o melhor zagueiro esquerdo que a gente tem para ser reserva do Magalhães. Então, além disso, a gente tem outras opções como Alex Ribeiro e Natan, que não chegaram na melhor forma, diferente do Léo Pereira. E o Léo Pereira, falando a respeito do zagueiro Léo Pereira, é um zagueiro que teve as suas inconsistências, principalmente esse ano, mas eu acho que essas inconsistências dizem mais do sistema defensivo do Flamengo do que do próprio jogador. Acho que é um jogador que já merecia uma convocação e é um bom zagueiro para compor elenco. Eu acho que ele não vai deixar a desejar numa Copa do Mundo. Talvez seja a expectativa de alguns. Então, agora vamos falar do problema da seleção brasileira, que são as laterais. Para além do Wesley, a gente tem o reflexo daquilo que eu falei. São jogadores experientes que não vivem na sua melhor fase, mas por conta da experiência, leva eles. Eu tô gostando de ser um lateral bem básico, bem arroz com feijão. Inclusive, até ele é interessante se caso você pense em liberar um pouco o Wesley e aí você tem um lateral mais defensivo. Você tem o Alexandro, que até o ano passado vinha tendo uma regularidade, sempre foi um bom lateral e tudo mais, tem a experiência de Europa, mas hoje em dia ele já não tá mais essas coisas, a idade já tá pesando e a gente tem que entender que a idade chega para todo mundo, né, senhor Danilo Luiz? Que é dito como um homem de confiança, é o líder daquele elenco, legal, bacana. É importante você pensar no extracampo. Mas, cara, não coloca o Danilo pra jogar. Eu não dou essa confiança pro Danilo. Não por ele ser um zagueiro ruim, ou por ele ser um lateral ruim, mas porque a Copa do Mundo te exige uma qualidade técnica que eu não tenho confiança no Danilo. Eu não tenho a confiança de que o Danilo vai chegar para a Copa com o nível de exigência que uma Copa do Mundo pede. E aí você tem o Ibañez, que o Ibañez faz a posição do Danilo e consegue ser versátil, consegue ser melhor fisicamente do que o Danilo, até pela idade. Então, apesar de estar em uma liga hiper alternativa, que é a Camillus League, né? Então, a gente fala de jogadores... E aí é que eu queria trazer uma questão. A gente fala de jogadores que são questionáveis na seleção, e realmente são questionáveis, mas a gente não consegue pensar em jogadores que poderiam substituir eles. Ah, leva o Luciano Juba, leva o Kaique Bruno, leva o Alex Ribeiro, o próprio Alex Ribeiro. Ok, são jogadores que eles têm qualidade técnica e que o momento deles não traria um absurdo para a seleção. Não seria tipo assim, é um absurdo esses jogadores estarem na seleção. Mas são opções que são muito momentâneas. A gente não tem certeza como é que eles vão vir para o próximo ciclo. A gente não viu muito deles nesse ciclo. Então, eu acho que é um pouco da jogada de segurança do próprio Ancelotti de convocar esses jogadores mais experientes. Só que eu não sei até que ponto essa segurança ela vai ser realmente eficaz. Então, eu acho que a zaga tá bem garantida e a lateral fica essa incógnita, com exceção do Wesley. Fica essa incógnita de talvez até a lateral esquerda seja uma grande incógnita. Vamos lá, meio-campistas. Bruno Guimarães, Casimiro, Danilo, Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Então, a gente vê aqui uma opção do Ancelotti de convocar só volante. Sendo bem sincero, ele levou 2 primeiros volantes, 2 segundos volantes e um cara que faz o Coringa. Porque eu acredito que ele vai deixar a parte da criação muito com jogadores de ataque, que nem o Matheus Cunha, que nem o Neymar, que nem o Rafinha, esses jogadores. E a ideia dele seja realmente ser um jogo mais veloz e ser um jogo mais vertical.
Então é importante você ter uma dupla de volantes que seja bom, bom defensivamente e que também saiba ser vertical, levar o time ao ataque, trazer um contra-ataque rápido. Então, você tem as unanimidades, que eu acho que Casemiro e Bruno Guimarães, que são excelentes jogadores. Eu ouvi algumas pessoas falando que por conta da idade do Casemiro, mas eu acho que a temporada do Casemiro no Manchester United não foi uma temporada ruim, que justifica ele não estar entre os titulares. Você tem o Danilo, que pisa bastante na área, que é muito bom de contra-ataque e que pode fazer diferença. A gente viu isso na data FIFA. Você tem o Coringa no meio de campo, que é o Paquetá, que apesar no início complicado no Flamengo, ele foi muito importante até antes da lesão. E é um jogador que participou do ciclo de Copa da Seleção. É um jogador que pode entrar e pode auxiliar. Ele pode fazer ali tanto uma meia mais ofensiva quanto uma volância, né? Eu acho que talvez o mais contestado aqui seja o Fabinho, que vive a famosa incógnita da Liga Alternativa. A gente nunca sabe como é que ele tá. E, inclusive, a gente pode até falar, querendo ou não, claro que o cara é jogador, o cara joga bola e tudo mais, mas ele ganhou essa vaga baseada na network do Casemiro. O Casemiro veio, soltou o papo com o Ancelotti, leva esse cara é bom. E acho um bom volante, ele não é um mau volante pra gente falar que é um absurdo levar o Fabinho. Mas fica aquela questão, é um jogador mais experiente, é um jogador de liga alternativa, mas acho que pode ser um bom volante reserva. E além do mais, a gente tá em falta também de volante, primeiro volante, né? Eu vi algumas pessoas falando em Ederson e eu gosto muito, mas foi um volante muito pouco utilizado e que não tem toda essa garantia, sabe, que o Fabinho tem. Apesar dos pesares, bons nomes no meio de campo. Vamos para atacantes. Rafinha, Neymar, Vini Júnior, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Endrick e Ryan. Para mim é o melhor setor da seleção. É o que tem mais nomes e é o que tem os melhores nomes, na minha opinião, fora a zaga. Rafinha e Vini hoje têm a responsabilidade de um protagonismo que aconteceu muito pouco na seleção. Eu acho que eles estão devendo muito, tendo em vista o que eles fazem nos clubes. E agora eles têm a oportunidade de mostrar o protagonismo que a gente tem tanta expectativa. O Rafinha mostrou em alguns momentos, o Vini mostrou em outras. E eu acredito que agora é o momento, é a responsabilidade, é a cobrança deles serem os protagonistas da seleção. Eu comemorei a vaga do Endrick, isso eu preciso confessar. Sim, eu queria muito que o Endrick estivesse na Copa. Porque pelo tanto que ele fez no Lyon, pelo jogador que ele é um jogador físico, ele é um jogador de velocidade, ele é um jogador que volta para marcar. É um momento bom para ele ganhar experiência na seleção brasileira. Eu acho que é um jogador que vai agregar para a seleção em 2026. E, enfim, eu acho um excelente jogador, acho que deveria estar. Outro também merecido foi o Ryan, que apesar de eu querer o Antony, e eu nunca escondi que eu queria o Antony na Copa, o Ryan vem voando na Premier League. Ele é um ponta versátil, você pode colocar ele de ponta direita, de ponta esquerda, e tá na mesma situação do Endrick. O Igor Thiago vai ser nosso atacante para as horas desesperadoras, já que ele sabe fazer um pivô, ele sabe o que fazer na hora do chuveirinho e desespero. Gosto do nome dele. Não vai ser um atacante titular, mas pro desespero, joga ele. Pro abafa, joga ele pro campo. Talvez o nome mais questionável seja o Martinelli, principalmente pela baixa nesse final de temporada, mas é um homem de confiança do Carlo Ancelotti. E ele tem uma velocidade muito boa. Ele é um jogador que é bom no 1 contra 1. E eu acho que pode agregar alguma coisa no Brasil, apesar de talvez ser, junto com o Danilo Flamengo, a maior contestação do time. E, enfim. Vamos falar do homem, gente. Meu Deus do céu, cara. Ai, Neymar Júnior, vamos lá. Eu não sou totalmente a favor do Neymar estar na Copa. Mas é aquele negócio, é um craque geracional, é um grande jogador.
Ele não vai ser titular, tá, gente? Pelo amor de Deus, ele não pode ser titular, pelo menos nesse estágio inicial da Copa, principalmente porque Marrocos é um time muito pegado, é um time muito físico, é um time que bate muito. Eu vejo o Neymar auxiliando muito nos 30 minutos finais, principalmente pelo jeito de ser maestro que ele tem, de troca de passes, de ser um cara que solta bem a bola, de ser um cara com uma boa movimentação, apesar do físico deixando a desejar. Então, tirem da cabeça que o Neymar ele é titular absoluto. O Neymar não é titular absoluto. Não adianta, gente. Não adianta vocês virem me xingar aqui. Não é questão de clubismo ou de qualquer outra coisa, ou de ódio ao Neymar. Eu quero muito que o Neymar dê certo na Copa, eu quero muito estar errado, mas essa é a minha opinião, sabe? Mas falando ainda do Neymar, me impressiona muito como que as pessoas, principalmente as pessoas da minha faixa etária, até as crianças, né? Eles comemoraram a convocação de uma forma inacreditável. É muito interessante como que o Neymar ele realmente é um craque geracional. Ele é uma influência para toda uma geração. E eu não tô falando influência como pessoa, mas eu tô falando influência como jogador. Ele é o cara que, se você for perguntar quem que é o melhor jogador para um moleque novo, ele vai falar do Neymar. Então, e ele vai ter brilho nos olhos. Você vê o vídeo das crianças comemorando a convocação do Neymar, você vê vídeo de influência, você vê vídeo de pessoas que acompanharam o Neymar em Copa do Mundo e ter a oportunidade de ter uma última dança. Eu acho que pro Neymar deve ser uma parada loucura, doideira, e para esse pessoal mais novo da minha idade é também uma sensação maravilhosa. Então, acho interessante essa situação e quem sabe eu possa fazer um vídeo especificamente falando do Neymar, né? Mas enfim, deixem aí embaixo se vocês quiserem um vídeo. Agora, para eu poder projetar um time titular para a estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, a gente precisa entender que o Marrocos mudou um pouco o estilo de jogo durante a última data FIFA, principalmente por conta da troca de treinadores. A gente consegue pegar aí de jogadores mais perigosos o Hakimi, que, putz, eu não preciso nem falar quem que é, mas que talvez não esteja no time titular por conta da lesão do Bayer. Mas vamos ver, talvez ele volte pro jogo contra o Arsenal. Você tem Brahim Dias, você tem Ezauzuli, você tem Anrabá, que são excelentes jogadores. Eu acho que esse time do Marrocos ele vai equilibrar um pouco no reativo e no propositivo. Não acho que ele vai ser tão propositivo quanto o que pareceu nessa última data FIFA. Eu acho que contra o Brasil, Marrocos vai ser um pouco mais reativo. E eu acredito que seja importante a gente usar a velocidade que nós temos e o contra-ataque que nós temos e a habilidade de passe que nós temos. E para isso, eu iria com esse time titular. Alisson ou Ederson, depende de quem vai estar melhor fisicamente. Wesley, Marquinhos, Magalhães, Douglas Santos. E aí o que acontece? O Wesley vai ser o cara que vai mais pro ataque, e o Douglas Santos vai ser o lateral mais ofensivo, principalmente para marcar o Hakimi. Principalmente para ter uma cobertura naquele lado ali, que, se eu não me engano, é o Hakimi e o Brahim Dias, se eu não estiver enganado. Mas enfim. No meio campo, Casemiro e Danilo, por ser um jogador que pisa mais na área, por ser um jogador melhor em contra-ataque. Mas o Bruno Guimarães não deixa de ser uma excelente opção, principalmente dos seus passes. Principalmente pelo passe e pelo efeito de transição que o Bruno Guimarães tem. Eu gosto da opção, mas eu gosto também do Danilo, por ser um cara de mais velocidade, por ser um cara que sabe jogar um bom contra-ataque. Beleza. E aí eu gosto do quarteto de ataque, sendo, sim, eu vou com um 4-4-2. Luiz Henrique, no caso seria um 4-2-4, né? Mas ok. Luiz Henrique, Rafinha, Endrick mais avançado e o Vini Júnior como segundo atacante. Então, eu penso no Luiz Henrique para ser um X1 contra o Mazraoui, que deve ir. O Rafinha vai ficar ali na esquerda e vai revezar com o Vini Júnior ali, de ficar mais no meio. O Endrick, para mim, é um jogador que fica mais avançado, ele vai ser nosso centroavante, e o Vinícius Júnior vem como um segundo atacante. Esse time eu consigo ver esse time controlando posse, tem valência para isso.
Se você quiser trocar alguém para colocar o Matheus Cunha, acho válido até para controlar mais a posse. Mas é um time veloz, é um time que consegue manter uma pressão na marcação. É um time que o único talvez que ficaria ali sem marcar ou é o Endrick ou é o Vini Júnior. É um time bom de contra-ataque. E eu acho que é um time bom para poder enfrentar essa seleção do Marrocos. Tenho boas expectativas, apesar de ser um jogo extremamente nervoso. Para mim, ou vai ser empate ou vai ser vitória magra. Sim, são boas expectativas para uma estreia de Copa do Mundo contra a vice-campeã moral da Copa Africana de Nações e talvez uma das surpresas da Copa do Mundo. Beleza, galera? O que vocês acharam do vídeo? Espero que vocês tenham assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo. Dê sua opinião. Só não me xinga, pelo amor de Deus. E é isso, pessoal. Uma boa semana pra vocês e fiquem com Deus.